De volta ao nosso programa, uma bênção você agora mesmo conhecer o Ministério Amigos da Oração e se inscrever neste ministério. Nós somos uma obra pastoral comprometida com o Evangelho de Jesus, em anunciar a palavra genuína da salvação e lhe falar profundamente sobre oração, o Espírito Santo, como funciona o mecanismo entre o céu e a terra na vida do crente. E hoje tenho comigo aqui um livro, este livro aqui, 1911, a Fundação da Assembleia de Deus, é um livro que você vai ganhar como brinde ao se inscrever no ministério. Você que deseja participar, você quer conhecer mais de Jesus e quer também ajudar este programa e o ministério para que esteja aqui todo sábado trazendo a palavra de Deus para você e falando das grandezas do Senhor. Falando no programa, já disse no primeiro bloco, mas quero agora mais uma vez lembrar que a partir do próximo sábado o nosso programa será 4h30 da tarde, pelo horário de Brasília. Então fique atento, 4h30, próximo sábado, novo horário, para que você, mais descansado, não é? Possa assim acompanhar a gente. Esta semana a gente tem tido uma movimentação, perdoe aqui, muito grande nas redes sociais, principalmente pelo Facebook. Nós temos postado alguns documentos, sobretudo fotografias interessantes da história da Assembleia de Deus. E pessoas de todo o Brasil têm compartilhado, têm curtido, têm comentado fotos com Celina Albuquerque, Daniel Berg, Nelis Nelson, Lídia Nelson, grandes pessoas, personalidades que fizeram a história da Assembleia de Deus. E eu quero te convidar a conhecer a nossa página, nosso perfil, acesse Rui Raiol e você pode ver todas essas imagens. Nós temos postado as fotos do primeiro templo, da fachada, do interior do primeiro templo, as cadeiras onde Daniel Berg e Gunnar Wingre sentavam, o púlpito, você talvez nunca tenha visto. E realmente tem muita coisa em nível de Assembleia de Deus que você não viu. Você diria, como você pode afirmar isto? Eu posso afirmar porque tem alguns documentos que, pela misericórdia do Senhor, foi dado a mim primeiro conhecer. E um desses documentos principais, o Estatuto de Fundação da Assembleia de Deus. Desde que aceitei a Cristo na Assembleia de Deus, ouvia falar que a igreja tinha sido registrada, até que eu procurei saber onde estava o Estatuto da Igreja. Primeiro Estatuto, Registro da Igreja. Em 1918, a igreja foi registrada. Então, eu procurei os cartórios de Belém do Pará, fiz uma busca ativa nesses cartórios e eu pude então receber em minhas mãos o traslado do original, do documento que Gunnar Wingre levou para registrar a igreja. Além desse documento, outros documentos vieram às minhas mãos também pela primeira vez que alguém viu esses documentos das gerações mais novas da Assembleia de Deus. A gente quer conversar um pouquinho como é que isto aconteceu. Bem, toda a história da Assembleia de Deus nasce com oração. E com pessoas jovens. Hoje, muitas vezes, a ideia da oração está relacionada a pessoas idosas. Mas quando nós lemos a história da Assembleia de Deus, nós vemos no movimento pentecostal a juventude. A juventude. Você tem imagens que você pode ver da Assembleia de Deus de jovens. Daniel Berg, Gunnar Wingre eram muito jovens quando chegaram a Belém. Assim como os primeiros pastores depois deles, como Samuel Nistro, Nelis Nelson, todas pessoas muito jovens, algumas solteiras. Solteiras foram enviadas pelo Senhor para uma grande obra. Eles estavam em um grande movimento nos Estados Unidos, um movimento de Deus. Na sua origem eram batistas, mas orando naquele grande mover que aconteceu no final do século XVIII,
ou 19, perdão, início do século 20, nos Estados Unidos, Daniel Berg e Gunnar Wingre receberam a promessa do batismo com o Espírito Santo. E logo o Senhor começou a trabalhar com eles sobre missão. Eles receberam a voz de Deus em profecia que deveriam vir ao Brasil, a uma terra chamada Pará. Diz a história que Deus falou, mostrou inclusive a língua e o costume como era e ainda é, em grande parte, da região norte do Brasil. E eles vieram então. Chegaram a Belém do Pará em 1910. Você está vendo imagem aí, inclusive do cartaz da companhia que trouxe os missionários. Eles vieram no porão, nesse navio aí que você vê, que é o Clement, certo? Esse navio, anunciado no cartaz que você viu também, que trouxe os missionários. Eles chegaram a Belém no dia 19 de novembro de 1910 e foram procurar a Igreja Batista, a primeira Igreja Batista do Pará, que funcionava na Travessa João Balbi, hoje bem pertinho do atual templo-sede da Assembleia de Deus. E ali eles foram recebidos pelos irmãos naquela igreja e ficaram hospedados no porão da igreja. Ali eles ficaram pagando um valor simbólico para aquela igreja. Você tem imagens, inclusive, aí da igreja, bem da época, essa igreja aí que Daniel Berg e Gunnar Wingre conheceram. Você vê que o assoalho é alto do templo, eles ficavam nesse porão aí, que está escondido por essa multidão, inclusive de crianças, frente da igreja. Você vê também a imagem de um culto, a imagem do salão da primeira igreja batista, aí todas essas imagens com autorização da liderança da PIB, que a mim passou o direito de estar aqui compartilhando com você esses registros históricos. A Assembleia de Deus não existia. O que existia era realmente um homem, Gunnar Wingre, e seu companheiro Daniel Berg, amigos de Deus, amigos da oração, buscando ao Senhor. Mas eles estavam cheios da presença de Deus. Então começaram a falar dos dons, do batismo. Isso gerou um incômodo na Igreja Batista daquela época, a PIB daquela época, que não acreditava nessa atualidade dos dons conforme nós pentecostais cremos. E o resultado nós sabemos. Os irmãos foram desligados daquela igreja no dia 13 de junho de 1911. Mas o motivo principal do desligamento daqueles irmãos foi o batismo de Celina Albuquerque, que você está vendo aí nessa imagem. Você vê algumas imagens de Celina Albuquerque, nós temos mais imagens dela idosa, mas na data do batismo, em 1911, Celina Albuquerque foi batizada no dia 8 de junho, tinha 34 anos de idade, era professora da escola bíblica da Igreja Batista. Nessa imagem que você vê agora, que é a primeira foto da Assembleia de Deus, você vê a irmã Celina no canto direito da imagem, junto do esposo Henrique Albuquerque, que está aí com essa farda mais escura, que ele era marinheiro. Então aí estava com a idade de 34 anos. Ela foi a primeira pessoa batizada no Espírito Santo. É interessante assim como o batismo, os dons começaram a incomodar e causar dificuldade no relacionamento daquela comunidade de irmãos. Irmã Celina foi curada por Jesus, tinha um câncer nos lábios. Quando Gunnar Wingre a visitou, ainda como membro da Igreja Batista, ela estava acamada em um estado gravíssimo. O servo de Deus orou e irmã Celina foi curada pelo Senhor. E se tornou a primeira brasileira, primeira pessoa batizada no Espírito Santo. Eu acho isso muito interessante, porque hoje ainda se discute a questão da mulher na sociedade brasileira e mesmo o papel da mulher na igreja. E é interessante que no movimento pentecostal assembleiano tenha sido a mulher, uma mulher,
a primeira pessoa batizada no Espírito Santo. E o homem, pastor Rui, quando foi batizado? Só em 1914. Francisco do Burro, um paraibano que vivia em Belém, foi batizado no Espírito Santo. Veja quanto tempo passou do primeiro batismo. As mulheres são mais dedicadas à oração, não é verdade? Choram com mais facilidade. O Espírito Santo gosta de choro, de quebrantamento, de humilhação, e logo vem essa maravilha da manifestação do poder de Deus, batizando Celina Albuquerque no dia 8 de junho, e no dia 9 de junho de 1911 batiza Maria de Nazaré, amiga de Celina, que é essa pessoa que nessa imagem da primeira foto da Assembleia de Deus, que é uma escola dominical, em agosto de 1911 foi tirada essa foto. Na congregação que ficava na José Malcher 224, você vê aí essa senhora que está com a mão no cabelo, essa mulher aí é Maria de Nazaré. Maria de Nazaré foi pioneira no movimento pentecostal no Ceará. Ela viajou para Uruburetama, no sertão cearense, e ali levou a mensagem, e ela é a pioneira realmente do movimento pentecostal nessa terra. A gente vai ao intervalo. Quando eu voltar, vou continuar falando um pouquinho mais. Você vê que eu me empolgo com a história, né? Porque eu sou parte disso aí. E a oração, o Espírito Santo, o poder de Deus, essas coisas são reais. E eu fico muito feliz porque o que aconteceu em 1911, no berço da Assembleia de Deus, acontece hoje aqui no Ministério Amigos da Oração. A gente vai ao intervalo e volta já.